Bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma quinta tributária. E hoje trouxemos um tema bem legal aqui, que talvez muitos advogados fiquem travados, né? Começa com uma tese com o cliente e coloca ele na geladeira, né? Fala assim, não, bom, já consegui um bom valor, então talvez esse cliente, para essa tese, não seja mais interessante. Só que, primeiro, quando a gente fala de uma tese inicial igual a restituição do teto, ela não é uma tese que você faz uma vez só. Porque o mercado que o seu cliente está atuando, ele não é assim tão exato. Bom, fiz a restituição uma vez, aí não vai ficar recolhendo mais em duplicidade. Não é bem assim que funciona. E não só isso, né? Depois que você faz uma restituição aí do teto, o cliente continua na sua carteira e você não sabe mais o que oferecer para ele. Então, hoje a live que a gente vai fazer, e que eu convido todo mundo, né, nessa quinta-feira gelada aqui na minha região, não sei como está na sua aí, é trazer isso. O que eu faço para manter o meu cliente recorrente? O que eu faço para oferecer mais serviços para aquele cliente que já está na minha carteira? E hoje a gente não vai expandir muito, senão essa live fica enorme. Nós vamos falar do médico, o cliente médico, aquele que vem pela restituição e, obviamente, está na nossa carteira, ganha a nossa credibilidade e a gente não pode deixar esse cliente, não é nem escapar, a gente não pode deixar esse cliente frio. A gente tem que trazer outras teses, ler o cliente e demonstrar. Bom, esse aqui pode ser um cliente potencial dessa tese. Então, eu vou lá, já tenho a credibilidade, já não preciso aquele inicial de conquistar o cliente, né? Convencer, mostrar quem eu sou, mostrar que eu tenho expertise. Eu já tenho resultado, já estou com cliente na minha carteira e agora o que eu preciso? Eu preciso oferecer uma tese que mostre que o cliente é um cliente potencial, que mostre para ele, ó, você tem direito. Então, eu estou te oferecendo algo aqui que vai lhe trazer resultado. Não é algo de arriscar. Eu não estou arriscando com ele. Por quê? Primeiro, porque eu tenho segurança porque eu estou apresentando. E segundo, eu tenho o mais difícil, eu tenho a credibilidade dele. Então, o que a gente quer com essa tese, com essa live de hoje, é pegar o cliente médico e mostrar quantos serviços eu posso colocar nessa jornada com ele. Como eu disse ontem, lá tendo uma caixinha que eu respondi, eu quero fazer uma live de um nicho só. E esse nicho é um nicho médico. E mostrar para vocês, e eu vou dar exemplos aqui, com um cliente, o quanto eu consegui monetizar. Não foi só com o direito tributário, foi com outras áreas. Por quê? Porque tudo começou com o pontapé da restituição do teto do INSS. Quando eu chego aqui e falo que essa é a tese de entrada, não é porque eu quero que todo mundo faça isso, ou porque eu tenho um curso que entrega a restituição do teto. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que essa tese é uma tese que muitas pessoas têm direito e não sabem que tem. Então, quando você leva esse serviço para esse cliente potencial, o que você está fazendo? Você está dizendo para ele, ó, você tem direito. Você está ganhando uma credibilidade com ele. E como é algo administrativo, não precisa judicial, em tese traz resultados mais rápidos, você está trazendo resultado. E aquilo, o que faz? Te enche de credibilidade. E depois que você recebeu a restituição do teto, o que é comum? O comum é a gente procurar mais clientes da restituição do teto. Por quê? Se deu certo para um, vai dar certo para muitos. E não está errado fazer isso. Não estou dizendo que você está errado de fazer isso. Tem que fazer isso mesmo. Afinal, é uma tese boa e é uma tese em recorrência.
Está todo mundo sofrendo isso o tempo todo e não está sabendo. Então você vai atrás de mais clientes. E infelizmente, o que a gente faz com aquele cliente médio que a gente acabou de receber restituição? A gente coloca ele na geladeira. E isso não pode acontecer. Por isso que eu vou trazer para vocês aqui situações que você pode trazer mais serviços para ele. E com certeza monetizar muito mais. Então vamos lá. Legal que eu já fiz essa introdução aí enorme para você entender que hoje eu não estou dizendo para você não fazer a restituição do teto. Eu estou dizendo que existem outros serviços para a gente monetizar, continuar monetizando, que aquele cliente já está na nossa carteira. Então, começando. Primeira coisa, quando você acessa o ECAC, você vai fazer o protocolo no Perdecomp Web, é muito bom você fazer uma averiguação fiscal dele. Isso eu falo para todo mundo. Você está no ECAC, por que você não dá uma olhadinha lá no meu imposto de renda? Você vai olhar, você olha. Quando você olha, você consegue tirar os extratos do imposto de renda. E dá para você dar uma olhada geral no imposto de renda dele. Dizendo, ver o que é tributado, o que está usando como desconto. E ter uma noção, pô, peraí, será que ele está declarando corretamente o imposto de renda? E nem estou criticando o contador aqui, porque é declaratório. O contador faz o que ele leva. Então, a gente precisa olhar essa vida fiscal dele. Fazer uma geração de relatório fiscal. Às vezes, o que eu já peguei aqui e ganhei dinheiro, gente, com essa pesquisa. Então, anota isso se você estiver assistindo, que isso aqui é muito legal. O que aconteceu? Eu entrei e eu sou muito assim, eu acho que a gente tem que entregar mais do que é contratado. Aí eu fui ver o relatório fiscal de uma médica. E olhei o relatório fiscal e falei, peraí, não está saindo certidão negativa. E aí eu fui lá, pesquisei no ECAC, fui mais a fundo no relatório fiscal. O que eu encontrei? Olha que legal. Eu encontrei uma dívida pequenininha de R$ 323, lembra até o valor hoje, de INSS de empregada doméstica. Talvez, por algum lapso, ela não tenha pago aí, acho que 2 a 3 meses de INSS. E a hora que eu apresentei para ela, você não tem certidão negativa, então a gente precisa regularizar isso. Nossa, não pode acontecer isso comigo, eu nunca fiz isso. E o que ela fez? Ela pediu, resolve isso para mim. Resolve isso para mim. Quando ela me deu essa possibilidade de resolver para ela, é o que? É uma contratação. E eu fui lá, de forma simples, tirei uma guia, uma DAI, ela pagou e a gente resolveu a situação. Eu ganhei honorário sobre isso. E ganhei ainda mais credibilidade. Mais credibilidade. E aí eu fui entender, falei assim, peraí, ela paga a empregada por fora, ela tem muito INSS, deixa eu ver se ela não é pessoa física só. E aí fui investigar isso e conversar com ela. Deixa eu te perguntar, você tem PJ ou você é só pessoa física? E ela me disse, não, eu não tenho uma empresa, eu sou só autônoma e eu presto serviço para uma cidade e eu sou contratada pelo município e também o que eu atendo aqui eu dou recibo em RPA. Opa. Falei para ela assim, eu gostaria de fazer um planejamento tributário para você, porque você pode estar pagando imposto a mais. Uma mudança aqui pode mudar, pode resolver praticamente a sua vida. Claro, foi uma conversa um pouquinho mais longa, porque para ela estava tudo bem. Mas aí quando eu pus no papel, eu mostrei para ela assim, ó, você viu que você teve quase 30 mil de restituição do teto do INSS? Vi. Então, o que isso significa? Significa que você tem duas remunerações muito altas.
Tanto que uma você faz o teto e a outra você faz próxima do teto da INSS. Você continua com essas remunerações? Continua. Falei, olha só para você ver. Então você tá recebendo bastante em CPF. O que a gente tem que fazer nesse caso seu aqui? Você nunca visualizou a possibilidade de ter uma empresa? Aí você, como assim? É simples. A gente pode criar uma sociedade individual para você. Ela me explica melhor. Aí eu falei para ela assim, ó, primeiro, eu entendo que no seu caso, você pode até ser simples nacional, mas teria um pouquinho mais de vantagem se você fosse lucro presumido. Mas fiz o cálculo do Simples Nacional para ela ver o faturamento que ela tinha. Já deu um valor muito, muito, muito mais baixo para ela recolher de imposto de renda. Por quê? Porque quando ela atua só como pessoa física, e é um direito dela atuar como pessoa física, ela está pagando 27,5% de imposto de renda. Ela está pagando muito imposto de renda. Porque do salário dela, ela está deixando, das remunerações dela, ela está deixando praticamente 30% em imposto de renda. Estou falando só de imposto de renda. Fora os outros tributos que ela paga, 27,5%. Quando a gente pega isso e coloca no Simples Nacional, dependendo da faixa, do anexo que ela tiver, a redução já é gigantesca. Gigantesca de imposto a pagar, de imposto de renda a pagar. Ela se interessou. Aí eu pensei assim, bom, se ela se interessa quando ela vê uma redução do imposto de renda, agora é a hora de eu conversar com ela numa tese muito, muito mais importante e que talvez ela precise entender um pouquinho melhor. Ela está sozinha trabalhando. Aí você já tem que fazer, o que eu estou falando aqui, a gente já tem que fazer um estudo futuro para o cliente, mostrando a possibilidade de redução. Aí eu expliquei para ela que tem muitos médicos dessa situação que eles fazem o seguinte, junta-se 2 ou 3 e cria uma clínica médica. Mas por que seria interessante criar uma clínica médica? Então, aqui depende do serviço que você presta. Porque veja bem, hoje a gente sabe que existe uma tese que chama equiparação hospitalar para clínicas médicas. Então, assim, o que é isso? Olha que interessante e olha o quanto isso é rentável se o médico entender essa situação. Gente, eu estou falando hoje só sobre o cliente médico, tá? Não estou falando de outros clientes. Estou falando daquele cliente médico que está na sua carteira, que você faz a restituição do teto para ele, que você faz o planejamento tributário, que você enxerga a possibilidade de que ele já não precisa ser mais pessoa física, ele pode ser pessoa jurídica. Sendo pessoa jurídica, aí a gente já vai pensar agora, mas qual o regime de tributação? Ele vai ser simples nacional? Ele vai ser lucro presumido? Ele vai ser lucro real? Então, olha a estrutura que a gente tem que montar para oferecer o melhor serviço para esse cliente. Então, quando a gente vem e vamos apresentar a equiparação hospitalar para clínicas médicas. Primeiro vamos entender o que é isso, tá? Falar é muito bonito, a gente tem que mostrar o que é. Existe uma tese que diz o seguinte, que quando a sociedade, a empresa, a PJ, a clínica, presta serviços como alguns serviços, né, que equiparam-se ao hospitalar, por exemplo, e a gente que não fala só de clínica médica, viu? Clínica odontológica entra perfeitamente nessa situação, mas não é o caso hoje. Alguns procedimentos pequenos, e não só consulta, alguns exames, não só laboratoriais, que
mostram que aquilo é um serviço hospitalar. Microcirurgias, sabe quando a pessoa tira uma verruga do rosto? Microcirurgias. É melhor esse termo a ser usado. Mas tudo que fica fora de consulta, consulta não entra. Esses pequenos procedimentos, eles equiparam os hospitalares. Então, a tributação disso muda. Vamos dizer assim, como assim? Então, a gente tem que explicar primeiro como que funciona a clínica médica do lucro presumido. Ela tem que estar no lucro presumido, a clínica médica. Lucro presumido. Como que é a tributação do lucro presumido? Base de cálculo, 32%. Por quê? Porque se presume um lucro. Lucro presumido. Então, a base de cálculo é 32%. E quanto as alíquotas? As principais alíquotas que deixam a tributação bem mais elevada é o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre lucros líquidos. Essas são as maiores tributações para quem está no lucro presumido. Os maiores impostos. Então, o que a gente faz? Quando a pessoa está no lucro presumido, a base de cálculo de todo o faturamento dela, ela multiplica por 32%. E aplica a alíquota de 15% se for imposto de renda da pessoa jurídica e 9% da contribuição social sobre lucros líquidos. Isso é o normal. Isso é o que uma sociedade médica lucro presumido recolhe. 32% de lucro presumido, 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social sobre lucros líquidos. Se tiver uma parcela adicional que ultrapassa 250 mil, esse imposto de renda sai de 15% e tem um acréscimo de 10%, vai para 25%. Isso é alíquota em cima dos 32%. Maravilha. Qual que é o pulo do gato, então? Vamos lá. Quando tem uma tese de equiparação hospitalar, isso já está consolidado, tá? Não estão falando de algo para você arriscar aqui, não. Olha que conversa bacana você pode ter com seu cliente médico. Então, presta atenção aqui para você aprender de vez isso. Quando tem serviço equiparados aos hospitalares. Isso é muito comum em clínicas médicas. Tem médico que faz microcirurgia, faz outro procedimento, faz aqueles exames, endoscopia. É um exame laboratorial que é equiparado ao hospitalar. Então, essas clínicas de endoscopia, nossa, isso é muito comum. Beleza. Você tem que falar o seguinte, ó. Você sabe que você tem serviços que podem ser equiparados aos hospitalares? Ele vai falar assim, tudo bem, eu entendo isso, mas qual seria a minha vantagem? Presta atenção agora. Quando a gente pega um serviço equiparado ao hospitalar, a base de cálculo da tributação muda só para esses dois impostos, que são os maiores. Presta atenção. Lembra que eu falei para você que era 32% a base de cálculo no lucro presumido? 32%. Olha a vantagem agora. Quando a gente está falando de imposto de renda da pessoa jurídica, que é 15% a alíquota, às vezes pode chegar a 25%, que é o maior tributo que a pessoa paga, na equiparação hospitalar, nesses serviços que são equiparados hospitalares, a base de cálculo muda de 32% para 8%. Espera aí, deixa eu entender bem. De 32% sobre o lucro bruto cai para 8% a base de cálculo? 8%. Claro, você tem a base de cálculo de 8%, aí você aplica os 15%, que é a alíquota. A alíquota não muda. Estou falando que a base de cálculo muda. E na contribuição social sobre lucros líquidos? De 32%, a base de cálculo muda para 12%. Aí você aplica 9%, que é a alíquota. Prestaram atenção? Olha a redução. Estima-se que uma redução desse tipo, dependendo do número de serviços que a clínica faz hospitalares, equiparados hospitalares, pode chegar a 75%
de queda de pagamentos de impostos de forma lícita. Vou dizer o melhor ainda, administrativo. Ele conversa com o contador dele, você dá todos os caminhos e ele faz essa mudança lá no recolhimento, lá na ECP. É muita vantagem. Tá, isso é muito bonito, eu entendi como é que funciona a tributação. Mas como que ele vai fazer isso na clínica? Porque eu tenho que passar para ele o que ele tem que fazer para ele começar a agir. Não é verdade? Tá bom. Então eu vou te explicar também como funciona isso. Porque eu entrego tudo, eu não quero esconder nada. Aí você tem que ficar, você chega e fala assim, posso ir na sua clínica para mim ver a situação? Aí você vai lá, enxerga vários procedimentos, olha a intimidade que você está tendo com o cliente. Você olha vários procedimentos, tudo, aí você vai fazer o seguinte, você vai pedir uma nota fiscal. Deixa eu ver uma nota fiscal. Quando você pega uma nota fiscal, aqui é a importância do advogado tributarista, de quem dá segurança jurídica. Se você olhar na nota fiscal e você sabe que ele fez uma consulta e fez um procedimento e naquela nota tiver só consulta médica, esse cara precisa de uma orientação urgente. Pessoal, eu sei que é mais difícil, mas preciso segregar a nota. A nota não pode ter um serviço só. Se ele consultou e se ele fez um procedimento hospitalar, tem que ter o valor da consulta e o valor do procedimento. Segregado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por quê? Por que isso tem que estar segregado, ainda que seja mais trabalhoso? Porque como é que eu vou usar isso lá quando eu for fazer equiparação hospitalar? O que o fisco vai olhar? Vai olhar as minhas notas fiscais, aliás, parênteses aberto aqui. Cuidado com as notas fiscais a partir de 2026. Se você não fizer certinho, você vai ter problemas enormes com o fisco. A nota fiscal é a prova que a Receita vai ter instantânea do que você está fazendo. Então vamos lá. Nota fiscal. Olha, não está segregado, tem que mudar essa forma de emissão. Começa a segregar a nota. O que é consulta, fica como consulta. E o que é procedimento, fica como procedimento. Por quê? Porque quando a gente vai fazer essa mudança lá, quando a gente vai emitir, pagar o imposto no lucro presumido, a gente tem que levar em consideração as notas fiscais. Por quê? Porque é onde a Receita vai confrontar. Então, você precisa mudar a nota. Urgente. Estão vendo? Quanta situação dá para você conversar com o seu cliente médico? Quanto serviço você pode oferecer para o seu cliente médico? E agora eu te pergunto, por que você pega esse cliente e coloca lá na geladeira? Ah, porque eu não sei, ou porque eu não sei oferecer? Bom, então aqui, o problema aqui está em oferecer. Nem é prospectar mais. Por quê? Prospectar, você já prospectou. Você já tem o contato dele, você já tem acesso ao Gov dele, você já tem muita coisa. Aqui é administrar. É entender quem é o cliente. E eu falei até ontem nas caixinhas de pergunta, até respondi umas hoje, depois eu vou colocar, o que eu faço para manter esse cliente ativo? É muito simples. Você já tem o contato dele, ele já é seu cliente. Você tem que munir ele de informes importantes, informes do interesse dele. Ô doutor, saiu uma decisão aqui e eu acho que tem um pouco a ver com seu trabalho, aí eu vou te mandar. Simples assim. Saiu uma decisão importante, você vai lá e manda para o WhatsApp dele. Não custa nada. Bom dia, João Carlos, tudo bem? Não custa nada você mandar para o WhatsApp do médico. Saiu uma decisão aqui sobre clínicas médicas, manda. Saiu uma decisão aqui sobre Receita Saúde. O que é Receita Saúde? Quero continuar como pessoa física.
Ótimo, é um direito dele. O que a gente faz quando eu quero continuar como pessoa física? É muito simples, muito simples. A partir de abril, você é obrigado a recolher o Receita Saúde. O que é Receita Saúde? Todo recibo que você fazia, muita gente fazia à mão o recibo, ou outros faziam, mudou. Não se é mais esse tipo de recibo que entrega. Tem que ir no Gov.br, Receita Saúde e lançar, emitir por lá o Receita Saúde, que é um recibo da consulta, que é um recibo do serviço. Agora é por lá. Não se faz mais em papel, não se faz mais do jeito que se fazia antes. Mudou, mudou. Então, essas mudanças, por menor que sejam, é uma forma de você começar ou continuar a conversa. Pô, recebeu a restituição, caiu na conta dele, que maravilha. Ele não pode ser anulado. Eu tenho que continuar a conversa. Eu não sei já oferecer uma tese de carne, então vai esquentando a conversa. Vai mandando informes de notícias interessantes para esse assunto. Vai vendo se ele vai respondendo. Se ele for respondendo, você coloca uma curiosidade sobre aquele assunto para que você consiga chegar e oferecer mais um serviço para ele. Ou ainda que você não ofereça, você se mantendo ali naquela conversa, atualizando, você está sempre ali. A primeira dúvida que ele tiver, ele vai saber para quem perguntar. Ele vai saber para quem recorrer. Isso a gente está falando de direito tributário. E se você falar para mim assim, tá, mas e se ele tiver outro problema? Aí que entra a importância de se manter atualizado com o cliente. Eu mesmo, que eu postei esses dias, não sei se vocês viram, eu fiz uma ação de indenização de uma passagem aérea de um cliente que era da restituição do teto. Ele tinha direito, foi viajar, foi cancelada a passagem dele arbitrariamente. Ele veio atrás de mim, fiz a ação. Ação boa. Claro, eu não vou recusar outras teses. Como eu não recuso, eu não faço só restituição. Eu faço outras situações. O cliente médico meu me indica o empresário, eu faço outras coisas. Mas o que eu estou fazendo aqui? É posicionamento. Eu estou posicionando como tributário. E voltando para a matéria da live, eu nunca deixo o cliente sem assunto. Eu sempre vou mandando uma coisa ou outra. Teve um dia que eu fiz uma entrevista na rádio do STF, que vai só para a rádio, sabe? Só que o cara me mandou áudio. Eu transcrevi o áudio e mandei para todos os médicos. Por quê? E vou te dizer, mandei para todos. Uns 5 entraram em contato comigo. Deixa eu entender melhor isso, eu tenho uma clínica médica. Você não tá forçando nada. Você está mostrando uma notícia e mandando. O que é legal quando a gente recebe, né, de um outro profissional uma notícia que nos interessa. Isso é bacana. Isso é sadio. Então, faça isso. Porque fazendo isso, você mantém contato com o cliente. E quando ele tiver um problema, que ele entenda que ele precisa de um profissional, de um advogado para resolver, eu não tenho nem dúvidas nenhuma que ele vai entrar em contato com você. Com certeza vai entrar em contato com você e você vai ganhar mais dinheiro fazendo mais serviços. Por isso que eu falo, pessoal, eu não quero que ninguém desanime. A pessoa faz uma restituição e desanima. Ah, mas e agora? Como que eu vou conseguir outro cliente? Pô, você está com uma joia na mão. Tá certo, você tem que ir atrás de outros. E eu incentivo isso. Acho que tem que prospectar mesmo. Quanto mais, melhor. Mas não desperdiça o que você tem na mão. Vamos entender melhor o cliente. Vamos olhar a situação fiscal dele. Às vezes você resolve uma coisinha. Outro médico, eu fiz a restituição só para vocês entenderem a situação. Fiz a restituição,
chegou na época de imposto de renda. Aí o contador falou assim, eu acho que você vai ser notificado por causa de uma pensão alimentícia. Filho trabalha no estrangeiro, filho é estrangeiro e ele manda dinheiro para fora. O que ele fez? Então, peraí, então agora eu vou chamar o meu advogado da restituição. Eu fui lá, conversei com o contador, ele recebeu a notificação, fizemos a defesa e ganhei um bom honorário para fazer isso. Um bom honorário para fazer isso. Por quê? Credibilidade. Eu já sou advogado dele e comecei com a restituição. Gente, quando eu falo que a tese do teto ela é importante para começar, é isso que eu estou dizendo. Você tem que começar com a restituição. Por quê? Porque você se torna conhecido e põe dinheiro no bolso do cliente e põe dinheiro no bolso do médico. Você não está tirando dinheiro dele, porque essa classe é uma classe muito desconfiada e tem razão. Quando fala que é médico é por preço maior. Isso é muito comum na nossa sociedade hoje. Agora não. Aqui você estava pondo dinheiro no bolso dele. Então você ganhou um ponto. Opa, eu coloquei dinheiro no bolso dele. Quando ele tiver um problema, é atrás de você que ele vai. Ah, mas aí a gente perde o contato, então mune ele com informações importantes, relevantes da profissão dele e com relação com o direito. Não tem problema nenhum você mandar isso. Você não pode mandar todo dia, né? Você vê algo interessante que surgiu, que repercutiu, você manda. Vai mantendo a relação estreita. Porque quando ele tiver um problema, ele sabe quem ele vai procurar. E se eu somar o que eu ganhei na restituição e o que eu ganhei com serviços que vieram da restituição, eu tenho certeza que eu ganhei o dobro. Eu ganhei muito mais dinheiro com as ramificações da restituição, quando o cliente continua em contato comigo e me traz outras causas, e eu consigo levar outras teses para ele, eu ganhei muito mais dinheiro do que eu ganhei com a restituição. E eu ganhei muito com a restituição. Por quê? Porque esse cliente, ele é um cliente em potencial. E nós não podemos, quando temos um cliente na carteira, nós que somos tributários, tá? Estou falando com você que está vindo para o tributário, que quer ser um tributarista. O cliente entrou na nossa carteira, é muito fácil a gente ficar regando ele, tá? É igualzinho uma planta que você coloca ali, você vai regando. Você vai regando. Porque vez ou outra vai acontecer uma dúvida, vai acontecer uma situação e ele sabe quem ele vai procurar. Principalmente, a reforma tributária está aí e vai pegar fogo. Isso é questão de tempo. É igualzinho o tarifaço do Trump. 1º de agosto está aí. Vai chegar e vai começar. A mesma coisa eu falo da reforma tributária. Janeiro de 26 está aí. Vai começar e vai começar a alíquota teste. Goste você ou não. E vai impactar em todo mundo. Seja o seu cliente médico, seja aquela empresa do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real. Vai impactar em todo mundo. Agora eu te pergunto, você está preparado para isso? Você está preparado para munir esse cliente médico seu de muitas informações? Pois é, esteja preparado. Ontem eu li um artigo muito interessante, até estou fugindo um pouco da live aqui, mas é curioso e é tributário, então eu vou passar para vocês. Sobre a SAF. O que é SAF? Sociedade Anônima de Futebol. A SAF, ela é um mecanismo que está em quase todos os clubes do Brasil. Por quê? Porque ela é interessante e ela tem uma isenção tributária que acabou com a reforma tributária. Os clubes que pagavam em torno de 4% de tributo geral vão pagar 8,5%. Outra mudança. Olha como é importante saber a reforma tributária. Tá? A única atividade que gera crédito na SAF a partir de 26 é a
as transações esportivas. Só. Marketing, patrocínio, tudo isso não gera crédito. Olha que mudança. E tem outras coisas, mas não vou alongar, senão a gente vai ficar live sobre isso. O que é isso que eu estou querendo te dizer? A reforma tributária vai mudar todo mundo. Então, eu quero que você esteja preparado e saiba continuar aquecendo o seu cliente. Porque o cliente médico é um cliente muito rentável, que dá para você mudar muito a vida tributária dele. E se você perguntar para 10 médicos hoje o que eles querem, eu tenho certeza que eles vão responder a mesma coisa: pagar menos impostos. E quem que pode levar isso para ele? Só você. Basta que você estude, faça cursos, se especialize e entenda que mandar uma mensagem interessante para o cliente não é forçar a barra. Quando você é uma pessoa super discreta, que não gosta de incomodar ninguém, você torna-se esquecido. E eu não quero que aconteça isso com você que me acompanha, que assiste a minha live aqui. Eu quero que você prospere. Eu quero que você cresça cada dia mais. Mas para isso, você precisa entender como se joga esse jogo. E hoje eu expliquei aqui para você como que você faz. Você não pega um cliente e coloca na geladeira. Você aquece, você estuda o cliente, você faz um diagnóstico do cliente para que você entregue mais serviços para o bem dele. Porque só paga muito tributo quem se esconde, quem fica quietinho. Se você tem coragem para arriscar, e nem estou falando de arriscar para o cara pagar imposto depois, eu estou falando só de tese consolidada aqui, que pode aplicar, se a pessoa tem direito, ela vai ter uma redução de impostos. Isso sem falar da reforma tributária. Porque quando a gente vai para esse caminho, aí o mar ele é infinito de oportunidades. Então, 2025 é o ano tributarista estudar e 2026 de começar a aplicar. Pega essa mensagem, porque isso aqui é importante para você. No mais, como é de regra, desejo a todos uma ótima quinta-feira, que comecem o dia já com a cabeça fervilhando, ligando para aquele cliente que já foi cliente, que você fala, nossa, tem uma oportunidade que eu posso oferecer para ele. Se você fizer isso hoje, já valeu todo esse tempo que nós tivemos junto aqui. Eu quero que você prospere, eu quero que você ganhe muito dinheiro. E eu tô aqui na torcida. E se precisar, é só me chamar. Tem meu direct aí, me chama, que a gente troca ideia. Eu respondo todo mundo e continuo. Toda quinta-feira nós temos um compromisso às 8 da manhã, esse horário mesmo, de falar sobre tributário. Seja para captar cliente, seja para desmiuçar teses. É isso que eu quero. Que você esteja comigo toda quinta-feira. Porque é um dia que nós saímos com a cabeça fervilhando. E tem muita gente que já falou para mim que depois dessas lives já conseguiu fechar clientes. Por quê? Porque é aquele gatilho que você vira. Então, vem com a gente. Quinta que vem estamos de volta. Fiquem com Deus e boa quinta-feira a todos.